Bem-vindas e bem-vindos a mais um Tática Trend Labs. Estamos aqui na presença dos sócios Daniel Resch, líder da prática de tecnologia e inovação, e Ricardo Macera, líder da prática de auditoria e consultoria lá do escritório de Curitiba. Sejam todos bem-vindos. Obrigada e mais uma vez pelo tempo de vocês e pela disponibilidade de conversar com a gente mais uma vez, Ricardo. Muito obrigada. Bem-vindos. Bom dia, Gladys. Bom dia, Daniel. Muito prazer estar aqui novamente. Bom, e para quem está nos acompanhando, sabe que hoje o tema novamente é mais um capítulo, né? Não novamente, mas mais um capítulo sobre a temática de IA generativa. E aí a gente vai trazer hoje uma pauta um pouco mais conservadora, vamos chamar assim, né? Que é entender um pouquinho dos efeitos da IA dentro da sociedade, né? E, obviamente, fazer um recorte para os aspectos mais empresariais, vamos chamar assim, que tem sido o buzzword do momento, né? E a gente, obviamente, nós não podemos ficar de fora dessa temática. Bom, Daniel, eu queria que você fizesse aí uma primeira contextualização, né, de como que a IA vai afetar, de fato, o mercado de trabalho. E a gente sabe que quando a gente está falando de mercado de trabalho, a gente está falando, obviamente, da sociedade como um todo, né? E isso a gente não pode, de maneira nenhuma, perder de vista. Como é que você pode trabalhar como é que você pode trazer para a gente esses aspectos da IA generativa dentro do mercado de trabalho? Legal, obrigado de novo pela companhia, Gladys. Dessa vez a gente está desfalcado da Alessandra. No próximo episódio ela está de volta com a gente. Obrigado, Ricardo, pela participação aqui no episódio. Mais uma vez, o tema do ano, a IA generativa. Muita coisa sendo dita sobre o assunto, muita coisa positiva, muita coisa negativa. Então, acho que o tema de hoje se enquadra muito bem aí no que as pessoas têm pensado, até no que as pessoas têm se preocupado sobre os impactos que tem na sociedade. Então, dependendo de quem você pergunta, se foca muito nos impactos positivos, em outros casos nos impactos negativos. A gente falou bastante sobre isso aí em outras edições. Geralmente, do que a gente está falando? Sobre a mudança dos empregos. A gente tem uma edição aí, procurem no nosso YouTube, sobre os novos empregos que surgem com o uso da inteligência artificial. E eu entendo que nós temos muitos avanços com a IA. Existem pessoas levantando frustrações que tinham uma expectativa que a IA seguiria o mundo de forma sozinha e os humanos seriam meros coadjuvantes aí, e estão percebendo que não é assim que funciona, e a gente já viu essa história muitas vezes antes. Então a gente sabe que a tecnologia não vai tomar o mundo de uma vez e tirar o humano do lado principal. Então a minha expectativa do impacto da sociedade são, a princípio, a gente vai detalhar mais sobre isso, tem muitos impactos positivos e tem muitas lições a serem aprendidas de como trabalhar com tudo isso e como tornar aí o mundo mais ágil, o mundo ter uma produção aí mais fácil, mais interessante para um monte de coisas, e a gente gastar o nosso tempo em tarefas mais nobres. Peraí, excelente, excelente. Hash, faz muito sentido o que você falou, porque no final do dia a gente tem ali ainda um campo a ser explorado, né? E aí eu quero que o Macera responda para a gente, porque eu sei que ele já é um grande utilizador de metaverso, de IA e outras ferramentas. Como é que está sendo no dia a dia de vocês, como auditores, consultores, né? Obviamente tendo todo o respaldo da tecnologia, mas ao mesmo tempo você tem uma certa questão da segurança, né? Da segurança da informação. Como é que está sendo para você, Ricardo, a utilização dessas ferramentas, os benefícios, mas também os desafios, porque a gente não tem que só falar de benefício, mas a gente também tem que falar de desafios. Mas também, ao mesmo tempo, o contrário é verdadeiro, né? Não só de desafios, mas também de benefícios que a IA traz. Como é que está sendo essa utilização para você? Excelente pergunta, Gladys. A gente tem, né, utilizado no dia a dia, né, algumas aplicações de inteligência artificial, né, generativa, principalmente para auxiliar na elaboração de alguns textos, né,
o que a gente precisa ter muito cuidado, né? Como a gente está usando aplicações, né, e sites de terceiros, o que a gente pratica no dia a dia? Não colocar informações dentro dessas aplicações que sejam sensíveis ou que, né, indiquem nomes de empresas, dados, né, específicos de empresas. Então, a gente coloca, né, usa a IA com dados genéricos, né, e a partir disso temos algum texto, fazemos as modificações nesse texto de acordo com, né, a nossa intenção, né, e substituímos, né, internamente, né, para garantir essa segurança, né. Muito me preocupa, né, a inserção de dados sensíveis dentro dessas plataformas, porque elas estão sendo, né, acessadas por outras companhias, a gente ainda não tem uma questão de nível de segurança em relação a essas ferramentas, então a gente tem essa preocupação, né? Inclusive a gente utiliza outras ferramentas para geração de vídeos, né? E outras que vêm nos ajudar para a questão de tarefas, né? E tarefas do dia a dia, tarefas que podem ser mais repetitivas, podem levar um pouco mais de tempo. A gente não utiliza a inteligência artificial para substituir aquilo que a gente vai fazer, mas sim para auxiliar, para dar mais celeridade, para dar mais agilidade na resposta, para que a gente possa aí, né, também ter uma facilidade no dia a dia de trabalho, né? Mais nessa linha, só que a gente tem que ter muito cuidado pela questão realmente que eu falei, né, de dados, né, e questões também temos que tomar cuidado às vezes quando vamos gerar uma imagem, alguma coisa com direitos autorais, né, com plágio. Então é muito importante existir um bom senso no uso das ferramentas. Perfeito. Excelente colocação, bom senso, né? É isso que a gente precisa equalizar em termos práticos, né, da nossa jornada aqui. Agora, é claro que dentro desse espectro todo, assim como eu e o Daniel, nós fazemos parte de uma associação chamada Associação Internacional de Inteligência Artificial, chamada A2AI, né? E a gente tem discutido muitos aspectos ali dentro, e óbvio, trazido isso também para dentro de casa, que é os aspectos relacionados à integridade, à ética, né, da utilização dessas informações. Afinal de contas, quando você pede, por exemplo, para o ChatGPT, ou para o Bard, ou para o Bing, ou para outras ferramentas que existem, que têm a linguagem natural, né, que tem por trás a linguagem natural, a gente percebe que o texto é extremamente inovador, o texto é diferente, a escrita é diferente. Quando eu comparo o meu texto com o texto que a IA fala, nossa, tipo, eu poderia ter escrito melhor assim, né? Eu poderia ter feito melhor. Agora, questões éticas, Hash e Ricardo, o que vocês têm visto, né? E as discussões que vocês têm participado, eu sei que vocês estão bastante intensos nessa temática. O que vocês têm percebido nesse campo da ética e da IA generativa? O Gladys, acho que uma grande fonte de críticas, eu acho que assim, eu até depois eu vou compartilhar nos comentários, eu tenho escrito alguns textos sobre vários assuntos de tecnologia, e o meu último texto que eu publiquei, eu chamei de Os Profetas do Fim da Inteligência Artificial. Então, muita gente tentando levar isso para o lado mais negativo possível, inclusive mostrando erros de execução e etc. E uma frase marcante para mim sobre isso, que foi dita por uma dessas pessoas que tem um alcance grande, foi exatamente essa. Até aqui, a inteligência artificial se destacou somente na arte do spam e do scan. Então isso me assustou bastante quando eu vi, falei, achei hiper negativo, discordo plenamente aí como membro da associação. Então eu vi muita coisa boa, não só dos outros, como também nós fizemos, mas existe uma preocupação porque é uma tecnologia que também serve para fazer coisas que não são positivas. Então, aí falando sobre o tema do spam e do scan, tanto o envio de um excesso de mensagens ali com o objetivo de ganhar pela quantidade e não pela qualidade, e também no caso do scan, a existência de golpes auxiliados pela inteligência artificial. Então, acho que esse é um desafio grande, ético,
como toda tecnologia que surgiu na nossa história, ela pode ser usada pelo bem e pode ser usada pelo mal. A gente tem que ter muito cuidado com o uso dela e ficar muito atento. A gente não precisa voltar muito na história. Quando o Pix entrou no Brasil, existiu uma série de golpes envolvendo o Pix, enfim, existiu uma série de questões em relação a isso, e não significa que o Pix não trouxe grandes benefícios aí à sociedade. Isso vale para qualquer tecnologia. A gente tem que ter muito cuidado, tanto com o uso ético dessas ferramentas, uso cuidadoso, como a Macera comentou aqui com a gente sobre a proteção de dados, mas também identificar possíveis usos inadequados quando surgir na nossa frente. Pelo gancho aí que o Daniel, né, comentou, aí existem, né, muitas questões. Toda tecnologia vem com pessoas jogando contra, né? Inclusive, quando a gente fez o outro Tática Trends Lab, falando do metaverso, né, existe também isso, né? Em toda tecnologia existem pessoas a favor, pessoas contra, isso é natural, né? Porque a gente tem que tomar cuidado em relação à questão ética, né? A gente vem muito vem falando aí de desinformação, de manipulação de dados, de viés, né? Como a inteligência artificial ela pode absorver aí, ser treinada para absorver treinamentos maliciosos, né? Pode-se perder o controle também, dependendo do avanço, né? Então, as pessoas têm receio, né, de que seja perdido o controle da geração de conteúdo por essas ferramentas, que elas possam aí gerar conteúdos sem o filtro, né, das pessoas. Em relação também que eu comentei da parte de propriedade intelectual, plágio, cópias, né, de não se ter aí como comparar também o que é inteligência artificial, o que é criado por humanos, né, e a questão da parte de dados, de privacidade, de consentimento também, como a foto do Papa, né, com a roupa e com o avanço disso, poder criar vídeos, né, hoje tem aplicações com captions aí que você consegue gerar vídeos, mudar o idioma, colocar o rosto da pessoa, fazer com que a pessoa olhe diretamente para a câmera sem que ela não esteja olhando. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão, nessa parte ética de ter uma ética no uso, transparência, de formas de validar a identidade, de controlar o conteúdo, de controlar quem acessa, como vai conscientizar, né, principalmente as crianças e os jovens aí no uso, né, dessas ferramentas, porque elas vão estar mais inseridas dentro desse contexto com o avanço dessa tecnologia daqui a alguns anos. Então, acho que isso é muito importante também. Excelente, pessoal, excelente reflexões aqui, né? Eu acho que a gente tem um grande oceano azul para falar que a gente não tem um oceano vermelho, porque eu também sou muito a favor da utilização da tecnologia e da inovação para a otimização. Tudo que a gente puder para tornar mais eficiente os negócios, a nossa atuação, e ser uma ferramenta realmente para contribuir e não para destruir, né, Hash? Sem dúvida nenhuma importante. É claro que você vai ter encontrar no meio do caminho inúmeras pessoas que vão usar a ferramenta para o mal, que vão usar a ferramenta de forma indisciplinada, vamos chamar assim, né? Com spams e uma série de coisas, e óbvio, né? E por óbvio também tem um aspecto muito relevante, que eu também já comentei sobre isso na Associação Internacional de Inteligência Artificial, que é a questão do porno revenge, que é uma matéria extremamente complexa, e mais do que isso, tem os aspectos também de você utilizar a ferramentas ou as ferramentas de IA para algum tipo de maliciosamente, né, para transformar, por exemplo, o corpo de uma mulher, trazer a nudez para a mulher. Isso já as ferramentas podem fazer. E a gente realmente tem que olhar com muito critério, com muito cuidado. O Macera falou uma coisa interessante, Macera, sobre o aculturamento, né? Como é que a gente vai trazer o aculturamento e principalmente a ética, esse aspecto da utilização da IA para dentro da ética. Agora, falando também, né, ainda sobre a ética na utilização da IA generativa, a gente tem as ferramentas de chatbot, né, Hash? E a gente já tem utilizado isso, por exemplo, como uma ferramenta interessante, uma ferramenta de
otimização e soluções para demandas de clientes, por exemplo. Dentro dessas ferramentas, ou dentro dos aspectos dessas ferramentas de chatbot, como é que a IA se faz presente e, principalmente, como é que a IA consegue proteger dados pessoais? Boa pergunta, Gladys. Esse tema do chatbot realmente ele é muito quente hoje em dia. Então, eu acho que ele teve uma fase uns 10 anos atrás, onde era uma grande novidade, mas ainda assim bastante limitada. E agora a gente tem um boom de novo desse assunto. Então, lá atrás, o que a gente tinha? Inclusive, tem pessoal que tá vendo só hoje, lá no YouTube tem um episódio só sobre isso. Então, sobre os chatbots. Nos tempos antigos, de 10 anos atrás, a gente estava falando de um chatbot que era puramente uma interação fixa. Então, a pessoa tinha que responder de uma forma congelada, digamos assim, com um número, e aí o chatbot ia respondendo com um conteúdo também fixo em relação a esse número que foi apertado. A gente teve, não sei se todos se lembram disso, acho que a grande ferramenta por trás disso era o IBM Watson. Então, o IBM Watson era uma iniciativa da IBM, né, ainda é uma iniciativa da IBM como inteligência artificial, que a programação dela dentro de um chatbot era muito mais solta, no sentido de que a resposta consegue ser interpretada por uma inteligência, e aí dentro dessa inteligência ela encaixava no script fixo. Então, ela não forçava o seu interlocutor a escrever de uma forma fixa, mas ela, por dentro da inteligência dela, ela interpretava uma resposta linguística para uma resposta fixa, que de certa forma lembra um pouco esses modelos que são utilizados hoje, esses vários modelos e algoritmos dentro da IA generativa. E isso trouxe para a gente, né, essa evolução desses algoritmos, justamente a possibilidade de conduzir uma conversa. Então, ele tem uma possibilidade muito maior de interpretação do que a pessoa diz ao chatbot, mas também eu tenho uma liberdade quase irrestrita do lado do chatbot de gerar uma resposta de texto e não uma resposta fixa. Daí vocês conseguem entender o quão quente isso se tornou, né? Saiu de ser uma interação muito congelada, de apertar botão, para uma conversa que lembra muito uma conversa entre as pessoas. E isso, a forma como a tecnologia é hoje, que é a preocupação também que a Gladys está levantando. A Gladys é uma grande especialista nesse assunto aí de ética, compliance e etc. A preocupação é a seguinte: esse fluxo de informações é o pulmão da ferramenta de inteligência artificial. Então, Exato. eu estou compartilhando uma informação que não poderia ser pública com ele, até onde esses motores guardam e reutilizam para o futuro. É esse o Perfeito. ponto mais crítico aí que o levantamento tem acontecido sobre o uso da tecnologia. O que eu digo é que nós temos via prompt mecanismos de limitar o compartilhamento dessas informações. A gente tem essas grandes ferramentas de inteligência artificial preocupadas com o aspecto negativo que isso vai trazer e trazendo versões novas da ferramenta específica para o não compartilhar publicamente uma determinada informação. Então, ele é um mercado hoje que está em evolução em relação a isso. Mas se você usar de olhos fechados para esse assunto hoje, então usar sem uma ajuda profissional, sem um conhecimento profundo em como cada uma delas está trabalhando, você sim está correndo o risco de compartilhar uma informação publicamente. Perfeito. Vou fazer uma provocação aqui para o Macera, vou deixar ele aqui conversando com o nosso público. Macera, você acha que a IA generativa afeta a criatividade do humano? O que você pode dizer aí para gente? Olha, na minha visão, Gladys, ela inspira, né? Ela ajuda as pessoas a terem ideias, né? Ela serve como uma ferramenta, né, para inspirar as pessoas, né? Então, o pessoal que trabalha na área aí de design, na parte
de tarefas de geração de produtores de conteúdo de texto, artistas, né? Eles podem usar a inteligência artificial para explorar novos horizontes, para serem mais criativos, porque a inteligência artificial se baseia no que já existe, né? No que já foi publicado. Então, eu entendo que nada vai substituir a criatividade e a inovação humana, mas saber utilizar, né, ter conhecimento da ferramenta, se torna cada vez mais relevante, né? E entendo que as pessoas possam, né, utilizar a inteligência artificial para automatizar tarefas que eventualmente são repetitivas ou né, que são tediosas, que eles se concentrem efetivamente na parte mais analítica, criativa, estratégica, né? Por exemplo, o escritor, quando vai elaborar um livro, né, ele pode usar a inteligência artificial para fazer um rascunho inicial, ter algumas ideias sobre alguma narrativa, né, usar aí todas as plataformas disponíveis e ter conhecimento do que existe no mercado que possa eventualmente facilitar em alguma etapa do trabalho, né, que pode ser também uma ferramenta de colaboração conjunta entre vários profissionais para aprimorar as criações. Claro, novamente a gente volta para aquelas questões éticas de direitos autorais e tudo mais, porque essas pessoas, esses profissionais do mercado que podem explorar a criatividade, mas, né, que usem com bom senso as ferramentas. Eu acredito que a inteligência artificial generativa veio para não substituir ocupações, ela veio para substituir tarefas, né? Então, algumas dessas tarefas podem ser aí atribuídas, né, para a inteligência artificial, mas eu creio que é o futuro, né? As pessoas precisam estar, né, capacitadas, preparadas para absorver essas novas aplicações. Não significa que necessariamente as pessoas precisam saber programar linguagens, né, de tecnologia, mas se familiarizarem com essas ferramentas, porque elas vieram, né, para facilitar, né, o nosso dia a dia, né, principalmente em tarefas que a gente pode realmente atribuir, né, para as ferramentas para que a gente se dedique, né, a questões mais analíticas, estratégicas ou mais relevantes, né, para o nosso negócio. Isso não vale só para profissões, né, de criação, vale para profissões como o próprio contador, o próprio auditor, né, as empresas, né, a parte operacional, as áreas de back-office, de suporte, né, todas as áreas, né, podem se fortalecer com o uso dessas ferramentas. Né? A Tática vem atuando aí em projetos de robotização de processos autônomos, que são liderados aí pelo Daniel, né? E o uso da inteligência artificial dentro desse contexto do RPA também pode ser bem aplicado, né, para automação de processos, e isso não vai, né, de certa forma, substituir todas as pessoas, né? Eles vão simplesmente facilitar o dia a dia, organizar, pegar tarefas que são muito repetitivas e facilitar para que essas pessoas se dediquem realmente a questões mais analíticas dentro do processo. Perfeito, excelente. Eu estou com um pouquinho de alguma instabilidade aqui na minha internet, mas não tem problema, a gente segue o game do mesmo jeito. Agora, uma coisa muito legal que você falou é a dedicação a temas mais estratégicos. Olha que interessante essa fala sua, esse recorte muito interessante. Por quê? Hoje, boa parte das pessoas, elas se dedicam de fato, e o Daniel sabe muito bem disso, porque ele já tem trabalhado há anos com RPA, por exemplo, que é de fato atividades manuais, atividades muito manuais, muito repetitivas, e isso tira, né, um pouco da questão de se pensar na atividade, de se pensar na estratégia. Exemplo, e aí eu vou, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento. A gente tem hoje, como auditor, a gente faz análises, nós realizamos avaliações de saldos, realizamos avaliações de documentação eletrônica, a gente faz o chamado journal entries, né? Enfim, várias atividades, vários processos que são obrigatórios até por questões regulatórias. E aí, por que não
eventualmente pegar essa massa de informações, essa massa de dados, já utilizar uma ferramenta. Aliás, fazendo um grande parênteses aqui, a OpenAI lançou recentemente a ferramenta do ChatGPT Enterprise, ou seja, para as empresas, né? E aí, por trás dessa ferramenta, eu já fiz uma análise, inclusive, não da ferramenta, mas de todos os elementos que tem dentro dessa ferramenta, não utilizei ela ainda, ela já tem um arcabouço de segurança da informação muito robusto, né? E diga-se de passagem, a OpenAI está trazendo essa temática cada vez mais para dentro da ferramenta do ChatGPT, né? Lembrando que, na verdade, também tem um cuidado do usuário, né, gente? Não adianta eu colocar lá o último balanço antes de ser auditado, antes de ser registrado, botar lá na ferramenta e achar que aquilo ali está tudo bem, né? Tem também a questão, a ética do usuário, né? A inteligência por trás também no usuário, né? Mas é muito importante, porque a gente passa muito tempo das nossas atividades do dia a dia fazendo análises que poderiam ser feitas por ChatGPT e a gente realmente tomar decisões mais estratégicas. Esse é o grande, acho que o grande save, né, das ferramentas de IA. É quando eu coloco a máquina para pensar e para fazer atividades, na verdade, mais operacionais, e eu entro como decisor, eu entro como estratégia, eu entro como a pessoa que vai entender se aquele documento, aquela informação realmente faz sentido na minha operação. E aí tomar decisões mais assertivas. Não significa que a IA está tomando decisões para mim, mas significa que ela está trazendo e tornando os números ou as informações mais palatáveis, vamos chamar assim, né? E aí trazendo para mim de forma mais consolidada ou até mesmo mais formatada, vamos chamar assim, né? Então, queria que vocês fizessem aí, meninos, as considerações finais e aí a gente provocar. Acho que vale um segundo episódio desse IA generativa, trazendo um recorte também para falar sobre mecanismos e ferramentas que vocês já estão utilizando, a experiência do usuário, vamos chamar assim, né? O que vocês acham, galera? Maravilha. É isso aí. Eu acredito que eu venho, né, minha equipe vem utilizando aí ferramentas, né, de inteligência artificial generativa para auxiliar no dia a dia, né, mas em relação àquela, né, ao que você realmente comentou agora, assim como pessoas trabalham ali com Power BI, com outras ferramentas de Business Intelligence, não adianta nada você ter lá um dashboard bonito, né, e por trás os dados estarem, né, incompatíveis ou incorretos, né? Então, para a inteligência artificial é mesmo, vale o mesmo, né? Então a gente precisa cuidar, né, com o conteúdo, né, filtrar, revisar bem, né, para que ela realmente, né, e treinar a inteligência artificial para que ela realmente tenha valor de uso no nosso dia a dia, né? Não simplesmente jogar lá conteúdo e acreditar que aquilo, né, possa fazer sentido, né, porque é perceptível, né, hoje que a gente vem utilizando mais no dia a dia consegue perceber diferenças, nuances entre textos ou conteúdos gerados pela inteligência artificial e conteúdos que são bem revisados, né, por humanos ou criados propriamente, né, pelas pessoas. Outro ponto que é interessante, né, que eu falei anteriormente, que é muito importante investir em educação, em treinamento, criar programas, workshops para fomentar, né, essas práticas de utilizar a inteligência artificial de maneira correta, trazer mais acessibilidade para que as pessoas conheçam, né, porque hoje em dia, né, nas redes sociais a gente vê muito julgamento sem conhecer, né, pessoas que, leitores de manchete, né, que já saem já emitindo opinião. Então, essas atividades de fomentar o conhecimento, né, da inteligência artificial para o mercado, de modo geral, é muito interessante para que as pessoas comecem a pensar por outro ângulo, né? Então, eu acredito que é o nosso papel, né, como entusiastas aí da tecnologia, né, trazer esses temas, né, para debate, né, para discussão e mostrar também não só os aspectos negativos que a gente comentou, mas também os benefícios que vão trazer, né, para a nossa sociedade, de modo geral. Excelente. Hash. Pois é, acho que é importante, acho que a gente trouxe aqui essa reflexão sobre o uso da inteligência artificial, assim como, lógico, as questões éticas que
estão ao redor do assunto. Acho que a gente tem que ficar muito atento sobre o uso responsável dessas ferramentas. Então, acho que hoje as pessoas, mais do que nunca, eu tenho visto conteúdo nas redes, conteúdo das pessoas, é muito fácil você diferenciar um texto feito por inteligência artificial e um texto feito por uma pessoa. Então, Perfeito. se você tem o objetivo de fazer um texto seu e etc., a inteligência artificial é maravilhosa para você conseguir inspiração, para conseguir criatividade, para conseguir linhas de raciocínio. Então, a IA é um acelerador muito bom do trabalho, ele é muito versátil, mas existe o cuidado, porque a forma como os algoritmos funcionam não necessariamente vai trazer para você um fato. Pode ser que ele vai criar uma ideia em relação a algo que ele leu que não é verdadeiro. Então, Perfeito. o ser humano ele nunca vai deixar o papel do grande controlador dessa tecnologia. E eu tenho batido muito aqui na tecla do engenheiro de prompt, o texto aí que eu coloquei no link nos comentários fala bastante sobre isso, sobre um caso onde a inteligência artificial foi criticada, mas na realidade a gente tem uma falha do engenheiro de prompt, mas todos nós, como usuários da inteligência artificial, que seja entrar num site, escrever uma frase e receber uma resposta, eu já sou, de certa forma, um mini engenheiro de prompt para a resposta que eu estou recebendo. Exato. Então, tem que tomar muito cuidado com o compartilhamento do que vem de resposta, se eu fiz um prompt correto, se o que veio de resposta eu consigo checar como fato, ou como algo que não é verdadeiro, ou como algo duvidoso, ou se ele ultrapassou algum limite que eu não deveria ter ultrapassado, porque eu não montei a minha pergunta de uma forma correta. Então, de novo, a minha provocação é: a inteligência artificial é incrivelmente eficiente. Não acredite em quem está vendo o copo meio vazio ou o copo totalmente vazio, mas exige cuidado. Não é um Perfeito. negócio tão plug and play assim. É. Daniel, isso vai muito em linha com o comentário do Ricardo ali no chat, né? Que a inteligência artificial não pode ser uma fonte de conhecimento, né? E esse é um grande erro de quem acha que tudo ali é uma verdade, exatamente, né? Hoje em dia, né? Principalmente nos estudos, nas buscas, tem se utilizado muito Google, né? Como fonte de informação. A inteligência artificial é na mesma toada, né? Você precisa realmente ter uma visão analítica sobre as informações, e vai muito do que o Daniel acabou de falar, né? O que você coloca, como você treina a inteligência artificial para obter suas respostas, né? E essas respostas, né, são fidedignas, são verdadeiras, são razoáveis, né? Não dá para realmente tomar ali, né, fazer uma pergunta e tomar aquilo que a inteligência artificial responde como pura verdade, até porque isso já foi provado por diversas vezes que não funciona, né? E também tem o comentário do Wellington ali, relacionado às organizações que se preocupam com a segurança de dados, né, milhares de passos à frente na utilização de inteligência artificial, na execução de tarefas repetitivas, preocupadas em atender as normas da LGPD do que melhorar as atividades dos executores. Isso vem muito com o apetite ao risco das organizações, né? A OpenAI, eu entendo que ela realmente assumiu muito risco ali, né, ao lançar a ferramenta sem ter interações com reguladores, com o governo, até porque isso não existia, né? E depois foram aperfeiçoando, enxergando, né? Tinha coisas que quando do launch, né, quando eles lançaram as ferramentas, eles não enxergavam o que poderia acontecer, né? À medida que os usuários foram, né, utilizando e foram vistos aí os aspectos negativos, aí sim, opa, a gente precisa fazer alguma coisa para corrigir, para atenuar, para mitigar os riscos que já são inerentes, né, a essas ferramentas. A partir daí, foram, né, criando métricas para regulamentar e discussões em âmbito de governo, de organismos reguladores, né, e isso é natural, né, das tecnologias, assim como outras do passado que passaram pelo mesmo caminho, né? Então, é isso que eu gostaria de adicionar, interagindo aí com o pessoal que está participando conosco. Perfeito, gente. Eu adoro esse tema. Eu acho que, assim como o metaverso, o IA,
robotização de processos, você ver as coisas acontecendo, né, materializar isso é muito legal, né. Eu acho que esse é o grande resultado que a gente devolve à sociedade no final do dia. A gente materializar, de verdade o que a gente está falando aqui, porque aqui a gente está no mundo das ideias, né, é um engenheiro, é um contador, é uma outra contadora falando da experiência da utilização e da entrega, porque aqui a gente entrega também trabalhos assim, né, não posso dizer que a gente não entregue. A gente tem clientes que já utilizam nossas ferramentas tecnológicas e tem grandes ganhos com isso. Esse é o ponto, gente. Né? E é, de novo, aquela história do enxergar o copo cheio, meio cheio, meio vazio. Ou aquelas frases mais emblemáticas, né? Fazer desse limão a limonada. E é verdade isso. Nós somos, além de entusiastas, consultores e auditores que já utilizam a ferramenta. Claro que dentro de um processo de segurança da informação, deixar isso muito claro, fazer esse disclaimer para os nossos ouvintes e quem está assistindo aqui com a gente, porque não é simplesmente utilizar a ferramenta e ótimo, né? Segue a vida. Não é assim. Então a gente tem todo um processo interno que garante a segurança das informações. Mas a gente gosta de ver as coisas acontecendo. E nós já tivemos episódios aqui que a gente mostrou, por exemplo, o RPA funcionando. Se você não viu esse episódio, volta lá no YouTube e assiste, porque é muito incrível o que é capaz de entregar. A gente já também mostrou o chatbot com a inteligência artificial já atuando dentro do chat GTP e dentro do WhatsApp. Então, assim, o que está mais por vir? É o que a gente está fazendo, é esse trabalho que nós estamos fazendo, né? Basicamente quase um cool hunt, né? Usando o futurismo, né? Utilizando ferramentas para entender como vai funcionar o futuro. Pessoal, Helena me chama e o nosso Tática Trend Labs também termina. Aqui mais um Tática Trend Labs incrível. Obrigada, Ricardo, obrigada, Hash, de novo pela parceria e pelo tempo de vocês de poder, nesses 35 minutos aqui, poder dividir conhecimento. Esse é o nosso um grande diferencial. A Tática tem feito isso de forma com muita maestria, né? De dividir conhecimento, de transformar o nosso conhecimento num entregável para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo pelo YouTube, quem vai nos assistir futuramente. Muito obrigada, pessoal, e um excelente dia para todos. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Pessoal. Ótimo dia a todos.